Sabe aquele momento em que você percebe que tudo o que você construiu na vida, todo o amor que você deu, todo o sacrifício que você fez, não valeu absolutamente nada para os seus próprios filhos? Pois é, eu tive esse momento. E foi exatamente no dia em que eu mais precisava deles. Eu estava sentado na sala de espera do hospital, com aquele cheiro característico de álcool e desinfetante que todo mundo odeia, quando recebi a ligação da minha filha, a Márcia. Pensei que ela estava ligando para perguntar como tinha sido a consulta. Sabe? Aquela preocupação básica de filho para pai. Mas não. Ela nem perguntou se eu estava bem. Pai, a gente precisava te avisar de uma coisa. Cancelamos seu plano de saúde. Assim, sem mais nem menos. Como se tivesse me dizendo que tinha mudado o sabor do café da manhã. O quê? Foi tudo o que consegui dizer, ainda processando a informação. Pai. A gente estava conversando, eu, o Ricardo e a Patrícia, e chegamos à conclusão de que não faz sentido gastar tanto dinheiro todo mês com um plano que você nem usa. Faz quanto tempo que você não vai no médico? Ah, e o pai é forte. Nunca fica doente. Então a gente decidiu economizar esse dinheiro. Vai fazer falta pra gente, sabe? O Ricardo tá querendo trocar de carro. A Patrícia precisa reformar a casa dela. Eu fiquei em silêncio. Um silêncio tão pesado que parecia que o mundo tinha parado de girar. Ela continuou falando, mas eu já não ouvia mais nada. Só conseguia pensar, eles não sabem. Eles não fazem a menor ideia. Porque sabe o que eu estava fazendo ali naquele hospital? Eu tinha acabado de receber o diagnóstico. Câncer. Estágio avançado. O médico tinha acabado de me dizer que eu precisaria começar o tratamento urgentemente. Quimioterapia, cirurgias, internações. Tudo isso que custa uma fortuna. E eles tinham acabado de cancelar meu plano de saúde. Pai? Tá me ouvindo? Não vai falar nada. Quando vocês cancelaram? Minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria. Há uns 15 dias. A gente não quis te preocupar antes, sabe como é. Mas agora, tá feito. Olha, pai, tenho que desligar, tenho um compromisso. Mas fica tranquilo. Qualquer coisinha a gente leva o senhor no postinho, tá bom? Tchau. E desligou. Simples assim. Nem me deu tempo de responder. Nem me deu tempo de contar que eu tinha câncer, que eu precisava do plano, que eu ia morrer sem tratamento. Eu fiquei ali, segurando o telefone na mão, olhando para aquela tela preta e senti uma coisa que eu nunca tinha sentido antes na vida. Não era só tristeza. Não era só raiva. Era uma sensação de abandono tão profunda que parecia que alguém tinha arrancado um pedaço de mim. Vocês precisam entender uma coisa. Eu sempre fui um pai presente. Sempre. Trabalhei feito um condenado a vida inteira para dar uma vida digna para os meus filhos. A Márcia, o Ricardo e a Patrícia. Meus 3 tesouros. Ou pelo menos era o que eu achava. Eu me lembro de quando a Márcia nasceu. Foi a coisa mais linda que eu já vi na vida. Eu trabalhava em 2 empregos na época, das 6 da manhã às 10 da noite. Mas todo dia, sem exceção, eu chegava em casa e pegava ela no colo. Não importava o quão cansado eu tivesse. Era minha filha. Meu tesouro. Depois veio o Ricardo. Meu primeiro filho homem. Eu tinha tanta esperança nele. Sabe? Pensei que a gente ia ter aquela relação de pai e filho, jogar bola junto, conversar sobre a vida. Mas conforme ele foi crescendo, percebi que ele só se importava com dinheiro. Sempre pedindo, sempre querendo mais. E a Patrícia, a caçula. Minha princesinha. Pelo menos era o que eu chamava ela. Quando era pequena. Ela cresceu e virou igualzinha aos irmãos. Interesseira. Fria.
calculista. Mas eu nunca quis acreditar nisso, sabe? A gente sempre quer acreditar que nossos filhos são bons, que eles se importam com a gente, que o amor que a gente deu vai ser retribuído de alguma forma. Mas a vida não funciona assim. Depois que minha esposa, a Helena, morreu há 5 anos, eu fiquei sozinho. E foi aí que tudo começou a mudar. Os filhos que antes me visitavam toda semana começaram a aparecer só uma vez por mês, depois uma vez a cada 2 meses, depois só nas festas de fim de ano, e sempre com aquele olhar de obrigação, sabe? Como se tivessem cumprindo um protocolo social. Eu tentava não ligar, tentava entender que eles tinham suas vidas, suas famílias, seus compromissos. Mas no fundo, lá no fundo mesmo, doía. Doía ver que eu tinha me dedicado tanto a eles e agora eu era só um peso. Um velho chato que atrapalha a vida deles. O plano de saúde tinha sido ideia da Helena. Ela sempre foi mais preocupada com essas coisas. A gente precisa se cuidar, querido. A gente não é mais jovem. Ela dizia isso enquanto preparava o café da manhã, com aquele sorriso doce que eu amava tanto. Depois que ela se foi, eu mantive o plano. Não porque eu usava muito, mas porque era uma garantia. E porque era uma das últimas coisas que ela tinha me pedido para fazer. Promete que vai cuidar da sua saúde. Foram quase as últimas palavras dela antes de fechar os olhos pela última vez. E agora eu estava ali, com câncer, sem plano de saúde e com 3 filhos que nem sequer se importavam o suficiente para perguntar se eu estava bem antes de cancelar o único suporte que eu tinha. O médico voltou para a sala de espera e me chamou pro consultório dele novamente. Doutor Henrique. Um cara bom, competente. Dava para ver nos olhos dele que ele tinha pena de mim. Então, seu Fernando, o senhor conseguiu conversar com a família? Ele perguntou. Esperançoso. Eu olhei para ele e não consegui falar nada. Só balancei a cabeça negativamente. Seu Fernando, o senhor precisa entender a gravidade da situação. Sem o tratamento adequado, o senhor tem, no máximo, 6 meses de vida. E não vai ser uma morte tranquila. O tumor vai crescer, vai causar dores terríveis, vai comprometer outros órgãos. O senhor precisa começar a quimioterapia imediatamente. Doutor, meus filhos cancelaram meu plano de saúde há 15 dias. As palavras saíram da minha boca como se não fossem minhas. Ele ficou em silêncio. Um silêncio constrangido. Depois suspirou fundo. Eles sabem do diagnóstico? Não. Acabei de descobrir hoje. E eles cancelaram o plano porque acham que eu não uso. Que eu sou forte demais para ficar doente. Eu ri. Uma risada amarga, sem alegria nenhuma. Olha, seu Fernando, o senhor tem algumas opções. Pode tentar contratar um novo plano, mas com esse diagnóstico, nenhuma operadora vai aceitar. Pode fazer o tratamento particular, mas são centenas de milhares. Ou pode usar o sistema público, mas vai ter fila de espera, e tempo é algo que o senhor não tem. Eu saí daquele consultório como um zumbi. Não sentia mais nada. Era como se meu corpo tivesse virado uma casca vazia, caminhando sem rumo pelas ruas. Fui para casa e fiquei sentado na poltrona da sala, aquela mesma poltrona onde eu costumava sentar com a Helena para assistir novela. Fiquei ali, olhando pro nada, pensando em tudo. Pensei em ligar para os meus filhos e contar tudo. Pensei em implorar para eles reativarem o plano. Pensei em cair de joelhos e pedir ajuda. Mas aí eu me lembrei da voz da Márcia no telefone. Aquela frieza, aquela indiferença. E eu soube que não adiantaria nada. Eles tinham tomado aquela decisão sem me consultar, sem pensar em mim, sem
Se importar. E agora eu ia morrer por causa disso. Ia morrer abandonado, sozinho, esquecido pelos próprios filhos que eu criei com tanto amor. Mas sabe o que é engraçado? Eles não sabiam de uma coisa. Uma coisinha que eu nunca contei para ninguém, nem para Helena quando ela era viva. Eu tinha dinheiro. Muito dinheiro. Não era herdança, não era loteria. Era fruto do meu trabalho. Eu tinha investido. Certo, durante anos, tinha comprado alguns imóveis no momento certo, tinha feito negócios que deram muito lucro. E ao longo dos anos, esse dinheiro foi crescendo. Silenciosamente. Discretamente. Porque eu nunca contei. Porque eu queria saber quem realmente se importava comigo. Queria saber se meus filhos me amavam pelo que eu era ou pelo que eu tinha. E agora eu sabia a resposta. Eu tinha mais de 3 milhões em investimentos. Tinha 4 imóveis alugados que me davam uma renda mensal considerável. Tinha ações, títulos, aplicações. Dava para pagar o melhor tratamento do mundo. Dava para contratar os melhores médicos, as melhores clínicas. Mas eu não ia fazer isso. Porque sabe o que eu percebi naquele momento? Que eu não queria mais viver. Não daquele jeito. Não sendo um fardo para os meus filhos. Não sendo esquecido. Abandonado. Tratado como um objeto descartável. Se eles tinham cancelado meu plano de saúde para economizar dinheiro, era porque eles precisavam de dinheiro. E eu ia dar esse dinheiro para eles. Todo ele. Mas não do jeito que eles esperavam. No dia seguinte, eu liguei pro meu advogado, o Dr. Maurício. Um cara sério, confiável, que conhecia toda a minha situação financeira. Maurício, preciso mudar meu testamento. Algum problema, Fernando? Você poderia dizer que sim. Acabei de descobrir que tenho câncer em estágio avançado. E meus filhos cancelaram meu plano de saúde para economizar dinheiro. Ele ficou em silêncio do outro lado da linha. Fernando, sinto muito. Isso é terrível. Mas você vai fazer o tratamento, certo? Não. Eu não vou fazer tratamento nenhum. E quero mudar meu testamento. Quero que todo o meu patrimônio seja doado para instituições de caridade, hospitais, orfanatos, asilos, lugares que realmente precisam. Meus filhos não vão receber um centavo. Fernando, você tem certeza disso? Isso é uma decisão muito drástica. Talvez você devesse conversar com eles antes. Maurício, eu tenho certeza absoluta. E tem mais. Quero que você marque a leitura do testamento para acontecer uma semana depois do meu funeral. Quero que meus filhos tenham tempo de chorar, de fazer discursos bonitos sobre como eles me amavam, de contar para os amigos deles que tipo de pai maravilhoso eu fui. E depois, só depois, quero que você conte para eles a verdade. Ele suspirou. Tudo bem, Fernando. Vou fazer como você pediu. Mas saiba que eu acho que você deveria dar uma chance para eles. Talvez eles só tenham cometido um erro. Maurício, eles não cometeram um erro. Eles revelaram quem realmente são. E eu, finalmente aceitei isso. Nos dias seguintes, eu não liguei para os meus filhos. Não mandei mensagem. Não. Procurei eles de jeito nenhum. Fiquei em casa, lidando com as dores que começavam a aparecer, tomando os remédios paliativos que o Dr. Henrique tinha me receitado. 2 semanas depois, a Márcia ligou. Pai, por que você não tem ligado? Tá tudo bem. Tá tudo bem, Márcia. Só tô um pouco cansado. Ah, tá. Olha, eu liguei porque a gente tá pensando em fazer um almoço de família. No domingo. Você pode vir. Eu quase ri. Depois de cancelarem meu plano de saúde, depois de me abandonarem, agora eles queriam um almoço de família. Claro, Márcia. Eu vou.
No domingo, eu me arrumei. Coloquei minha melhor roupa. Me barbei. Passei perfume. Queria estar apresentável. Afinal, seria uma das últimas vezes que eu veria meus filhos. Cheguei na casa da Márcia e encontrei todos lá. Ela, o marido dela, o Ricardo com a esposa, a Patrícia com o namorado. Todo mundo sorrindo, conversando, como se fôssemos uma família feliz. Pai, que bom que você veio. A Márcia me abraçou. Um abraço rápido, protocolar. Durante o almoço, eles conversaram sobre as vidas deles, sobre os planos deles, sobre os problemas deles. Ninguém me perguntou como eu estava. Ninguém perguntou sobre a minha saúde. Ninguém se importou. Até que o Ricardo soltou. Pai, a gente precisa conversar com você sobre uma coisa. É sobre aquela casa que você tem alugada. Sabe, aqui fica perto do centro. A gente estava pensando. Será que você não poderia transferir ela pro meu nome? É que eu preciso de uma garantia para conseguir um empréstimo e... Eu olhei para ele. Para aquele homem de 40 anos que ainda esperava que o pai resolvesse os problemas dele. Ricardo, eu não vou transferir nada. O silêncio caiu na mesa. Como assim, pai? Mas é só uma garantia temporária. Depois eu devolvo. Eu disse não, Ricardo. E esse é meu último não. A Patrícia interveio, tentando acalmar a situação. Pai, não precisa ficar assim. O Ricardo só tá pedindo uma ajuda. Uma ajuda? Como cancelar meu plano de saúde foi uma ajuda. A Márcia ficou na defensiva. Pai, a gente já conversou sobre isso. Você não usava o plano. Era só um gasto desnecessário. Um gasto desnecessário. Eu repeti as palavras dela, deixando elas ficarem no ar. Vocês têm razão. Afinal, para que um velho precisa de plano de saúde, não é mesmo? Pai, não começa com drama. Você é forte, sempre foi saudável. Eu tenho câncer. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse pensar. E o efeito foi imediato. Todos ficaram em choque, olhando para mim como se eu tivesse acabado de falar em outra língua. O quê? A voz da Márcia tremeu. Câncer. Estágio avançado. Descobri no mesmo dia que vocês me ligaram para dizer que tinham cancelado meu plano. Aliás, foi na sala de espera do hospital. Irônico, não é? Pai, por que você não contou antes? A gente podia ter. O Ricardo tentou falar, mas eu o interrompi. Podiam ter o quê, Ricardo? Reativado o plano. Vocês cancelaram sem nem me consultar. Não se importaram em saber se eu estava bem. Só se importaram em economizar dinheiro. Então agora vocês conseguiram o que queriam. Não vão mais ter que gastar nada comigo. A Patrícia começou a chorar. Pai, por favor, a gente não sabia. Se a gente soubesse. Se vocês soubessem o quê, Patrícia? Vocês teriam mantido o plano? Por quê? Por pena? Por obrigação? Eu não quero nada disso. Eu queria que vocês se importassem comigo porque sou o pai de vocês. Porque eu passei a vida inteira cuidando de vocês. Mas vocês só se importam com o que eu posso dar para vocês. Não é verdade, pai. A gente te ama. A Márcia falou, com lágrimas nos olhos. Amor não cancela plano de saúde, Márcia. Amor não abandona. Amor não deixa o pai sozinho esperando a morte chegar. Me levantei da mesa. Peguei meu casaco. Pai, não vai embora assim. A gente precisa conversar. A gente vai resolver isso. A gente vai reativar o plano agora mesmo. O Ricardo se levantou também. Desesperado. Não precisa, Ricardo.
Nenhuma operadora vai aceitar um cliente com câncer diagnosticado. Vocês perderam a chance. E eu também perdi a minha. Então a gente paga o tratamento particular. A gente dá um jeito no dinheiro. Ah! Patrícia gritou. Eu ri. Uma risada triste, sem humor. Vocês não têm dinheiro para isso, Patrícia. São centenas de milhares. E mesmo que tivessem, eu não aceitaria. Porque eu não quero a ajuda de vocês por obrigação. Eu não quero ser mais um peso na vida de vocês. Saí daquela casa e não olhei para trás. Ouvi eles me chamando, ouvi o choro deles. Mas não parei. Já era tarde demais. Quando cheguei em casa, sentei na poltrona da sala e fiquei ali, em silêncio, por horas. Não tinha mais lágrimas. Não tinha mais raiva. Só tinha um vazio enorme, um buraco no peito que nada ia preencher. O telefone começou a tocar. Era a Márcia. Não atendi. Ela ligou de novo. De novo. De novo. No total, foram 23 ligações naquela noite. Eu contei cada uma. Cada toque era como uma faca no coração. Mas eu não atendi nenhuma. No dia seguinte, eles apareceram na minha casa. Bateram na porta por meia hora. Gritaram meu nome. Imploraram para eu abrir. Mas eu fiquei no quarto, em silêncio, esperando eles irem embora. A Patrícia deixou uma carta debaixo da porta. Eu li depois. Era uma carta bonita, bem escrita, cheia de pedidos de perdão. Ela dizia que não sabia o que tinha dado neles, que eles tinham sido egoístas, que eles me amavam e queriam me ajudar, que por favor eu desse uma chance para eles. Mas sabe qual era o problema da carta? Era que ela não falava sobre mim. Não. Falava sobre como eu devia ter me sentido quando eles cancelaram meu plano. Não. Falava sobre os anos de abandono. Não falava sobre as dores que eles tinham me causado. A carta toda era sobre eles. Sobre como eles se sentiam culpados. Sobre como eles queriam se redimir. Tudo sobre eles. Nada sobre mim. E foi aí que eu percebi. Mesmo no arrependimento, mesmo na culpa, eles ainda eram egoístas. Ainda pensavam só neles. Queriam se redimir não porque se importavam comigo, mas porque não aguentavam o peso da culpa. Queriam se perdoar, não me ajudar. Nas semanas seguintes, as tentativas de contato continuaram. Eles mandavam flores, mandavam comida, mandavam presentes. O Ricardo até apareceu com um cheque de R$10.000 para ajudar com o tratamento, pai. Eu rasguei o cheque na frente dele. R$10.000 para um tratamento que ia custar centenas de milhares. Era uma piada. E o pior é que eu sabia que aqueles R$10.000 provavelmente representavam um sacrifício grande para ele. Provavelmente ele tinha pegado emprestado ou tinha tirado das economias. Mas para mim não significava nada. Porque não era sobre o dinheiro. Nunca foi. Era sobre o fato de que quando eu estava bem, quando eu não era um problema, eles me abandonaram. E agora que eu estava morrendo, agora que eles tinham descoberto que tinham feito algo terrível, eles queriam consertar. Mas não dava para consertar. Algumas coisas são irreparáveis. As dores começaram a piorar. O tumor estava crescendo. O doutor Henrique me disse que em breve eu ia precisar de morfina para controlar a dor, que eu devia considerar seriamente o hospital. Mas eu recusei. Eu queria morrer em casa, na minha cama, no lugar onde eu tinha dormido com a Helena por 40 anos. Um dia, a Márcia conseguiu entrar na minha casa. Ela tinha guardado uma cópia da chave e usou ela sem permissão. Eu estava dormindo quando ela chegou. Acordei, com ela sentada na beirada da minha cama, chorando. Pai, por favor,
Deixa a gente ajudar. A gente conseguiu reunir 40.000 reais. Não é o suficiente para todo o tratamento, mas é um começo. A gente vai vender coisas, vai fazer empréstimos, vai dar um jeito. Mas, por favor, não desiste. Não morre por causa da nossa burrice. Eu olhei para ela, para aquela mulher de 42 anos que um dia foi minha filhinha, e senti pena, não de mim, dela, porque ela ia ter que viver o resto da vida, sabendo que matou o próprio pai. Márcia, vai embora, e nunca mais entre aqui sem permissão. Pai, vai embora. Eu gritei, e ela saiu correndo, aos prantos. Eu me senti mal depois, porque por mais que eles tivessem me magoado, ainda eram meus filhos. Ainda tinham crescido nos meus braços. Ainda eram parte de mim, mas eu não podia perdoar. Não completamente. A ferida era funda demais. 2 meses depois daquele almoço, meu estado piorou muito. Eu não conseguia mais me levantar sozinho. Não conseguia mais cozinhar. Mal conseguia ir ao banheiro. O doutor Henrique disse que não tinha mais jeito. Eu precisava ser internado. Liguei pro Ricardo. Não porque eu queria, mas porque não tinha mais escolha. Ricardo, preciso de ajuda. Preciso ir pro hospital. Ele chegou em 20 minutos. Com os olhos vermelhos. Magro. Parecia que ele não tinha dormido direito há semanas. Ele me ajudou a me arrumar, me vestir, me levar pro carro. Não falou nada. Só chorava em silêncio. E eu deixei. Porque no fundo, eu sabia que ele estava sofrendo. Também. Talvez não tanto quanto eu, mas ainda assim, estava sofrendo. No hospital, eles me internaram na ala de cuidados paliativos. Um quarto simples, mas limpo, com uma janela que dava pro jardim. Era bonito, tranquilo, um bom lugar para morrer. Meus 3 filhos ficaram comigo. Revezavam. Sempre tinha pelo menos um deles no quarto. Às vezes os 3 juntos. Eles conversavam comigo. Contavam histórias da infância. Pediam perdão. Diziam que me amavam. E eu comecei a amolecer. Comecei a pensar que talvez eu tivesse sido duro demais. Que talvez eles realmente tivessem mudado. Que talvez eu devesse dar uma chance para eles. Mas aí aconteceu algo que mudou tudo de novo. Eu estava fingindo dormir uma tarde quando eles acharam que eu não estava ouvindo. Os 3 estavam no corredor, conversando baixo. Mas eu conseguia ouvir tudo. Vocês acham que ele vai perdoar a gente? A voz da Patrícia. Não sei. Ele tá mais calmo esses dias, mas... A Márcia. A gente precisa que ele perdoe. Vocês viram como as pessoas estão falando. Todo mundo sabe que a gente cancelou o plano dele. A gente tá ficando conhecidos. Como os filhos que mataram o próprio pai. O Ricardo. Silêncio. E tem a questão da herança também. Ele deve ter alguma coisa guardada, né? Talvez uns 50 mil? 100 mil? Seria bom saber. A Márcia de novo. Márcia. A Patrícia, indignada. O quê? Tô só sendo realista. A gente gastou todas as nossas economias tentando ajudar ele. No mínimo, seria justo que a gente recuperasse isso. A Márcia. Defensiva. E ali, naquele momento, ouvindo aquela conversa, toda a compaixão que tinha começado a crescer no meu coração morreu. Porque mesmo ali, mesmo naquele momento final, eles ainda pensavam em dinheiro. Ainda calculavam. Ainda mediam o que iam ganhar. Quando o Dr. Maurício veio me visitar naquela noite, eu disse para ele, pode escrever aquela carta que eu pedi. E pode adicionar mais uma coisa. O que você quer adicionar, Fernando?
Quero que você conte para eles sobre a conversa que eles tiveram no corredor. A conversa que eles acharam que eu não tinha ouvido. Quero que eles saibam que, até o final, até o último momento, eu ainda tinha esperança. E que eles destruíram essa esperança com a ganância deles. Ele anotou tudo, tristemente. Depois daquele dia, eu mudei com eles. Não fui mais receptivo. Não conversei mais. Só ficava ali, olhando pro teto, esperando o fim chegar. Eles tentavam conversar, mas eu não respondia. Eles perguntavam se eu precisava de algo, eu não respondia. Até que a Márcia perguntou: pai, a gente fez algo errado de novo. Você mudou. Oh, que foi? Eu olhei para ela, para aqueles olhos que um dia foram puros e inocentes. Vocês vão descobrir. Depois que eu morrer, vocês vão descobrir tudo. Nos meses seguintes, eles tentaram se reaproximar. Ligavam todos os dias. Mandavam mensagens. Apareciam na minha casa sem avisar. Mas eu não queria. Mas o dano estava feito. A ferida era profunda demais para cicatrizar. A Márcia chegou a trazer uma proposta de um médico particular. Disse que tinha conseguido reunir uma parte do dinheiro, que eles iam fazer empréstimos, vender coisas. Mas eu recusei, porque sabia que era só culpa. Era só o medo deles de serem vistos como os filhos que abandonaram o pai doente. O Dr. Henrique continuou me acompanhando com cuidados paliativos. Ele nunca me julgou pela minha decisão de não fazer o tratamento. Só me ajudou a ter o mínimo de conforto possível. 3 meses depois daquele almoço, eu tive que ser internado. As dores eram insuportáveis. Fui pro hospital público, porque não tinha mais para onde ir. Meus filhos apareceram lá, todos os dias. Ficavam horas do meu lado, segurando minha mão, pedindo perdão, chorando, dizendo que me amavam, dizendo que tinham sido egoístas, dizendo que dariam tudo para voltar no tempo. Mas eu sabia que era tarde. Não porque eu não tivesse perdoado eles. Eu tinha. Afinal, eram meus filhos. Mas porque a confiança tinha se quebrado. E isso não tem conserto. Uma noite, quando eu estava sozinho no quarto do hospital, o Dr. Maurício apareceu. Fernando, vim confirmar se você ainda quer manter as alterações no testamento. Eu olhei para ele e pensei. Pensei em tudo o que tinha acontecido. Em todo o arrependimento dos meus filhos. Em todas as lágrimas que eles tinham chorado. Mantenha, Maurício. Eles estão arrependidos agora porque sabem que eu vou morrer. Mas no dia que cancelaram meu plano, eles não pensaram nisso. Eles pensaram em economizar dinheiro. E é isso que eles vão ter. Nenhum dinheiro. Meu. Ele assentiu, tristemente. Só mais uma coisa, Maurício. Quero que você adicione uma carta no testamento. Uma carta para eles lerem depois de descobrirem que não vão receber nada. O que você quer que eu escreva? Ditei a carta para ele ali mesmo, naquele quarto de hospital, com a luz fraca da madrugada entrando pela janela. 2 semanas depois, eu morri. Foi de manhã cedo, com o sol nascendo. Tranquilo. Sem dor. Com meus filhos ao meu redor, segurando minhas mãos. Dizendo que me amavam. O funeral foi bonito. Muita gente. Muitas flores. Meus filhos fizeram discursos. Emocionados sobre como eu tinha sido um pai maravilhoso, dedicado, amoroso. Sobre como eles tinham tido sorte de ter um pai como eu. 1 semana depois, conforme eu tinha pedido, aconteceu a leitura do testamento. Meus 3 filhos estavam lá, no escritório do Dr. Maurício. De luto. Tristes. Mas, também, eu imagino, um pouco esperançosos. Afinal, eles sabiam que eu tinha aquela casa alugada que o Ricardo queria. Provavelmente imaginavam que tinha mais alguma coisa.
O doutor Maurício começou a leitura. Eu, Fernando da Silva, em pleno uso das minhas faculdades mentais, declaro que todo o meu patrimônio, incluindo 4 imóveis, 3 milhões em investimentos e todas as minhas aplicações financeiras, será doado integralmente para instituições de caridade, hospitais e orfanatos. O silêncio que se seguiu deve ter sido ensurdecedor. Aos meus filhos, Márcia, Ricardo e Patrícia, deixo apenas esta carta. E o doutor Maurício leu: Meus filhos, quando vocês lerem isso, eu já estarei morto. E vocês, provavelmente, estão chocados ao descobrir que não herdaram nada. Mas antes de me julgarem, quero que entendam uma coisa. Eu sempre soube que tinha dinheiro. Sempre. Nunca contei para ninguém porque queria saber se vocês me amavam pelo que eu era ou pelo que eu tinha. E no dia em que vocês cancelaram meu plano de saúde, para economizar, vocês me deram a resposta. Vocês não me amavam. Vocês só toleravam minha existência enquanto eu não era um peso financeiro. Mas no momento em que eu virei um gasto desnecessário, vocês me descartaram. E a ironia é que eu descobri que tinha câncer no mesmo dia. Vocês me condenaram à morte sem nem saber. E quando descobriram, tentaram consertar. Mas era tarde. Demais. Não porque eu fosse morrer de qualquer jeito. Era tarde porque eu tinha dinheiro para pagar o melhor tratamento do mundo. Tinha dinheiro para me curar. Mas eu escolhi não usar esse dinheiro. Escolhi morrer. Porque viver sabendo que meus próprios filhos me abandonaram era pior do que a morte. O arrependimento de vocês veio tarde demais. Vocês choraram, pediram perdão, tentaram se redimir. Mas tudo isso foi só culpa. Não foi amor. Se fosse amor, vocês nunca teriam cancelado meu plano. Se fosse amor, vocês teriam me visitado mais. Se fosse amor, vocês teriam se importado comigo quando eu ainda estava vivo e saudável. Não. Só quando descobriram que eu ia morrer. Então eu decidi doar tudo. Todo o meu dinheiro vai ajudar pessoas que realmente precisam. Vai pagar tratamentos de pessoas que não têm condições. Vai alimentar crianças órfãs. Vai cuidar de idosos abandonados como eu fui. Vocês não vão receber nada porque vocês não merecem nada. O único legado que eu deixo para vocês é essa lição: amor não se compra. Amor não se pede emprestado. Amor se cultiva todos os dias, em pequenos gestos, em pequenas atenções. E vocês não cultivaram nada. Espero que essa dor que vocês estão sentindo agora, ao descobrir que perderam não só um pai, mas também uma herança que vocês nem imaginavam que existia, ensine vocês a serem pessoas melhores. Ensine vocês a valorizar as pessoas enquanto elas ainda estão vivas. Ensine vocês que dinheiro não é mais importante que amor. Eu perdoo vocês, de verdade. Mas perdoar não significa esquecer. E não significa recompensar. Vocês fizeram suas escolhas. Agora vivam com elas. Adeus, meus filhos. Que vocês sejam pais melhores do que foram filhos. Com amor e decepção. Papai. E foi assim que acabou. Com meus filhos chorando no escritório de um advogado, descobrindo que o pai que eles tinham abandonado era milionário. E que eles tinham perdido tudo por causa de uma economia de alguns reais por mês. O doutor Maurício me contou depois, numa conversa que tivemos antes de eu morrer, que ele achava que eu estava sendo muito duro, que todo mundo comete erros, que eu devia dar uma chance para eles. Mas eu disse para ele: Maurício, não foi um erro. Foi uma escolha. Eles escolheram o dinheiro ao invés de mim. Então agora eu escolho o bem de estranhos ao invés deles. É justiça. Vocês podem me julgar. Podem achar que eu fui cruel. Podem achar que eu devia
ter perdoado completamente e deixado a herança para eles mesmo assim. Mas vocês não estavam lá. Vocês não sentiram a dor que eu senti quando ouvi aquela frase. Para economizar, você nem usa. Como se minha vida não valesse nada. Como se eu fosse descartável. E agora, deitado aqui nessa cama de hospital, esperando o fim chegar, eu não me arrependo de nada. Porque pelo menos eu tenho a satisfação de saber que meu dinheiro vai fazer o bem. Vai salvar vidas. Vai dar esperança para quem não tem. E meus filhos vão ter que viver sabendo que cancelaram o plano de saúde do próprio pai para economizar uns trocados. E que por causa disso, perderam milhões. Perderam tudo. Vocês sabem o que é pior? É que eu sempre soube que chegaria esse dia. Sempre. Soube que uma hora ou outra meus filhos mostrariam quem realmente eram. Mas eu preferia viver na ilusão. Preferia acreditar que eu tinha erguido seres humanos decentes. Que o sacrifício tinha valido a pena. Eu me lembro tão bem de quando a Márcia tinha 10 anos. Ela tinha encontrado uma carteira na rua com R$ 200 dentro. Naquela época, R$ 200 era muito dinheiro pra gente. Mas eu sentei com ela e expliquei que aquele dinheiro não era nosso. Que tinha um documento na carteira e a gente precisava devolver. Ela chorou, disse que queria comprar um brinquedo que ela tinha visto na loja. Mas eu fui firme. Márcia, o certo é fazer o certo. Sempre. Não importa o quanto dói. Fomos juntos devolver a carteira. O dono era um senhor que trabalha de faxineiro. Quando ele viu que tinha todo o dinheiro lá, ele chorou. Abraçou a Márcia, me abraçou. Disse que aquele era o salário dele, que sem aquele dinheiro ele não conseguiria pagar o aluguel. E eu vi nos olhos da Márcia, naquele momento, que ela tinha entendido a lição. Ou pelo menos era o que eu achava. Mas conforme ela foi crescendo, as coisas mudaram. A adolescência veio e com ela a vaidade. Ela começou a comparar o que a gente tinha com o que as amigas dela tinham. Pai, por que a gente não tem um carro melhor? Por que a gente não viaja pras férias? Por que a gente não mora numa casa maior? Eu sempre respondia a mesma coisa, porque a gente tem o suficiente. A gente não passa necessidade. A gente tem um teto, comida na mesa, amor. O resto é supérfluo. Mas ela revirava os olhos. Achava que eu era antiquado. Que eu não entendia o mundo moderno. O Ricardo foi ainda pior. Desde pequeno ele sempre foi ganancioso. Lembro de uma vez, ele devia ter uns 7 anos, ele pegou o dinheiro da minha carteira sem pedir. Quando eu descobri, ele mentiu. Disse que não tinha sido ele. Só confessou. Quando eu mostrei que tinha visto ele pegando. E mesmo assim, não demonstrou arrependimento. Só raiva por ter sido descoberto. Eu tentei corrigir. Dei castigos. Conversei. Expliquei sobre honestidade, sobre caráter. Mas nada adiantava. Ele cresceu sendo aquela pessoa. Sempre querendo mais. Sempre achando que o mundo lhe devia alguma coisa. Sempre com inveja dos outros. Quando ele fez 18 anos, pediu para eu comprar um carro para ele. Um carro caro. Eu disse que não. Que se ele quisesse um carro, ele tinha que trabalhar e comprar. Ele ficou furioso. Gritou comigo. Disse que eu era um pai horrível. Que todos os amigos dele tinham carros dos pais. Que eu era um miserável. A Helena ficou do meu lado. Seu pai tá certo, Ricardo. Você precisa aprender o valor das coisas. Mas ele saiu batendo a porta. Ficou 2 semanas sem falar com a gente. Eventualmente ele voltou. Pediu desculpas. Disse que tinha refletido e entendido. Mas era mentira. Ele só voltou porque precisava de um lugar para morar. E eu aceitei.
Ele de volta. Porque era meu filho. Porque eu sempre acreditava que as pessoas podiam mudar. A Patrícia era a mais nova, a caçula. E por muito tempo, foi minha favorita. Não que eu demonstrasse isso para os outros, mas no fundo do coração, eu tinha um carinho especial por ela. Ela era doce, carinhosa. Sempre me abraçava, dizia que me amava. Eu achava que pelo menos ela tinha herdado meu caráter. Mas quando ela fez 15 anos, conheceu um grupo de amigas ricas. E ela mudou. Completamente. Começou a ter vergonha de mim. Vergonha da nossa casa. Vergonha do meu carro velho. Uma vez, eu fui buscar ela na escola e ela pediu pra eu parar um quarteirão antes. Por quê, filha? Ela ficou vermelha. Por quê? Por quê? Eu não quero que as meninas vejam o carro. Aquilo doeu. Doeu muito. Mas eu fingi que não tinha importância. Tudo bem. Princesa. Eu entendo. Mas a Helena viu minha dor. Naquela noite, ela segurou minha mão e disse: eles vão amadurecer. Vão perceber o quanto você é importante. Só precisa de tempo. Mas o tempo passou. E eles nunca amadureceram. Não do jeito que a Helena esperava. Eles só ficaram mais distantes, mais frios, mais interesseiros. Depois que a Helena morreu, foi como se eu tivesse perdido não só minha esposa, mas também meus filhos. Porque ela era a ponte entre nós. Ela era quem organizava as reuniões familiares. Quem ligava para eles. Quem lembrava eles de me visitar. Sem ela, eu virei invisível. No primeiro aniversário sem ela, eu esperei o dia inteiro. Fiz um bolo. Arrumei a casa. Coloquei a mesa bonita. Achei que meus filhos viriam. Afinal, era meu aniversário e o primeiro sem a mãe deles. Mas ninguém apareceu. A Márcia mandou uma mensagem de parabéns às 11 da noite. O Ricardo me ligou por 30 segundos. A Patrícia esqueceu completamente. Eu comi aquele bolo sozinho, na mesa vazia, olhando para a cadeira onde a Helena costumava sentar. E chorei. Chorei como não chorava desde o funeral dela. Por quê? Naquele momento eu percebi que eu estava verdadeiramente sozinho no mundo. Nos anos seguintes, eu tentei manter contato. Ligava toda semana. Mandava mensagens. Perguntava sobre a vida deles. Mas as respostas eram sempre curtas. Sempre apressadas. Sempre dando a entender que eu estava incomodando. Eu tentei me envolver na vida dos netos. A Márcia tinha 2 filhos. O Ricardo tinha 1. A Patrícia não tinha ainda, mas estava noiva. Eu queria ser aquele avô presente. Sabe? Que brinca, que conta histórias, que deixa comer doce escondido. Mas eles não me deixavam perto das crianças. Sempre tinha uma desculpa. Ah, pai, hoje não dá, as crianças estão ocupadas. Ah, pai, a gente tá com a agenda cheia esse mês. Ah, pai, as crianças estão doentes. Melhor não arriscar. E eu acreditava. Porque eu queria acreditar. Até que um dia, por acaso, eu vi uma foto no perfil da Márcia. Era um churrasco na casa dela. As crianças correndo pelo jardim. Muita gente. Família do marido dela. Amigos. E eu não tinha sido convidado. Nem sabia que tinha acontecido. Liguei para ela. Márcia, vi que teve um churrasco na sua casa. Por que você não me chamou? Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Ah, pai, é que foi uma coisa meio improvisada. A gente nem planejou direito. E tinha muita gente, sabe? Ficou meio caótico. Mentira. Eu sabia que era mentira. Mas o que eu podia fazer? Implorar para ser incluído? Exigir atenção? Eu tinha orgulho demais para isso.
Então eu fui me afastando também. Parei de ligar toda semana. Parei de mandar mensagens perguntando como eles estavam. Esperei para ver se eles sentiriam minha falta. Se eles ligariam procurando saber se eu estava bem. Passou uma semana. Nada. Passou um mês. Nada. Passou 2 meses. Finalmente a Márcia ligou. Mas não para perguntar como eu estava. Foi para pedir dinheiro emprestado. O marido dela tinha perdido o emprego e eles estavam com dificuldade para pagar as contas. Eu empreste o dinheiro. Não porque eu achava que eles iam devolver. Eu sabia que não iam. Mas porque ainda tinha aquela esperança boba de que talvez, só talvez, esse gesto de bondade fizesse eles valorizarem mais o pai deles. Mas não fez diferença. Eles pegaram o dinheiro, agradeceram brevemente e desapareceram de novo. Nunca mencionaram o assunto novamente. Nunca tentaram devolver. Agiram como se fosse minha obrigação. E foi assim durante anos. Eles só apareciam quando precisavam de algo. Dinheiro. Favores. Alguém para cuidar das crianças em emergências. Mas quando era para simplesmente me visitar, para passar tempo comigo, para me incluir na vida deles, eu não existia. Alguns de vocês podem estar pensando, mas e se eles realmente não sabiam? E se foi só um erro de julgamento? E se eles realmente achavam que você estava bem e não precisava do plano? E eu respondo, mesmo que fosse verdade, mesmo que eles realmente achassem que eu não precisava, o simples fato de terem tomado essa decisão sem me consultar, sem me perguntar, sem se importar com a minha opinião, já mostra o nível de desrespeito que eles tinham comigo. Eu era o pai deles. Eu merecia, no mínimo, ser consultado sobre algo que dizia respeito à minha própria vida. Mas eles não fizeram isso. Porque para eles, eu era só um peso. Um velho que estava ali, ocupando espaço, gastando o dinheiro deles. Porque sim, mesmo sendo eu quem pagava o plano originalmente, eles tinham assumido o pagamento há alguns anos. Quando eu fiz uma cirurgia de hérnia e eles insistiram em ajudar. E desde então, eles usavam isso como desculpa para tudo. A gente paga seu plano, pai. Como se isso fosse uma benevolência imensa da parte deles. Mas o que eles não sabiam é que eu tinha oferecido várias vezes para voltar a pagar. Sozinho. Não precisa, pai. A gente paga. E eu aceitei. Porque achei que era uma forma deles demonstrarem carinho. Uma forma de dizer a gente se importa com você, queremos cuidar de você. Mas no fim, descobri que era só mais uma forma de controle. Mais uma forma de me deixar dependente. Para que quando eles quisessem, pudessem cortar. Exatamente como fizeram. Vocês sabem o que é mais triste nisso tudo? Não é nem a parte do dinheiro. Não é nem a herança perdida. O mais triste é saber que eu passei os últimos anos da minha vida acreditando que tinha uma família que se importava comigo, quando na verdade eu estava completamente sozinho. O mais triste é saber que cada visita deles era por obrigação. Cada feliz aniversário era protocolar. Cada te amo, pai era vazio. O mais triste é perceber que eu criei 3 estranhos. 3 pessoas que compartilham meu sobrenome e meu DNA, mas que não têm nada de mim. Nada da minha essência. Nada dos valores que eu tentei ensinar. Eu sempre fui um homem simples. Sempre vivi de forma modesta, mesmo tendo dinheiro. Porque para mim, o importante nunca foi ostentar. O importante era ter segurança. Saber que se algo acontecesse, eu teria recursos. E principalmente, poder ajudar quem precisasse. Durante anos, eu ajudei pessoas. Paguei cirurgias para vizinhos que não tinham condições. Doei para instituições. Ajudei a construir uma ala nova no hospital público.
da cidade. Tudo isso anonimamente. Porque eu não queria reconhecimento. Eu só queria fazer o bem. E agora, com essa doação do meu patrimônio inteiro, eu vou poder ajudar ainda mais pessoas. Pessoas que realmente precisam. Pessoas que vão usar esse dinheiro para coisas essenciais. Para sobreviver. Para ter uma chance. Enquanto meus filhos queriam usar minha herança para trocar de carro, reformar casa, fazer viagens, esse dinheiro vai salvar vidas. Vai alimentar crianças famintas. Vai dar abrigo para idosos abandonados. Vai pagar tratamentos para pessoas que, como eu, foram deixadas à própria sorte. E isso, para mim, faz tudo valer a pena. Faz valer a dor. Faz valer a decepção. Faz valer a solidão. Porque no fim das contas, a única coisa que realmente importa nessa vida é o bem que a gente faz. É o legado que a gente deixa. E o meu legado não vai ser 3 filhos ingratos que só se importavam com dinheiro. Meu legado vai ser as vidas que eu salvei. As pessoas que eu ajudei. A diferença que eu fiz. Então sim, eu perguntei por que cancelaram meu plano. E eles disseram, pra economizar, você nem usa. E eles realmente não sabiam. Não sabiam que eu tinha câncer. Não sabiam que eu tinha milhões. Não sabiam que aquela decisão ia mudar tudo. Mas principalmente, eles não sabiam que aquela frase, aquela simples e cruel frase, ia revelar quem eles realmente eram. E ia me mostrar quem eu realmente era. Também. E agora, com meus últimos suspiros, eu posso dizer com toda certeza, eu fiz a escolha certa. Porque é melhor morrer sozinho, mas com dignidade, do que viver cercado de pessoas que só querem seu dinheiro. É melhor deixar sua herança para estranhos que vão usá-la com gratidão, do que deixar para a família que só sente ingratidão. E é melhor ser lembrado como o homem que ajudou milhares de pessoas, do que como o pai bobo que foi usado até o fim pelos próprios filhos. Essa é minha história. Essa é minha verdade. Triste? Sim. Injusta? Talvez. Mas real. Muito real. E se você que está lendo isso é filho ou filha de alguém, espero que essa história te faça refletir, te faça pensar sobre como você trata seus pais. Se você realmente demonstra amor. Se você realmente se importa. Porque um dia pode ser tarde demais. E você pode descobrir que perdeu muito mais do que imagina. E se você é pai ou mãe, espero que essa história te faça valorizar mais quem realmente se importa com você. E te ensine a não aceitar migalhas de afeto de quem deveria te dar o amor completo. Porque a vida é muito curta para a gente desperdiçar com pessoas que não nos valorizam. Mesmo que essas pessoas sejam nossa própria família. E com isso, eu me despeço. Com a consciência tranquila. Com o coração em paz. Com a certeza de que, no fim, fiz a coisa certa. Adeus.